A paz esteja em nossos corações. Em nome de Jesus, vamos dar início agora a mais uma atividade de palestra, depois do passe, e em seguida de sessão mediúnica de desobsessão, tratamento espiritual, para todos os presentes, encarnados, desencarnados, e também para os ausentes, que cada um de nós saiba aproveitar as bênçãos imensuráveis que o Senhor faz jorrar sobre as nossas cabeças sempre. Do livro Agenda Cristã, ditada por André Luiz a Chico Xavier, a mensagem Aprenda com a Natureza. Resplandece o sol no alto, ao fim de auxiliar a todos. As estrelas agrupam-se em ordem. O céu tem horários para a luz e para a sombra. O vegetal abandona a cova escura, embora continue ligado ao solo, buscando a claridade a fim de produzir. O ramo que sobrevive à tempestade cede à passagem dela, mantendo-se, não obstante, no lugar que lhe é próprio. A rocha garante a vida no vale, por resignar-se à solidão. O rio atinge os seus objetivos, porque aprendeu a contornar obstáculos. A ponte serve ao público, sem exceções, por afirmar-se contra o extremismo. O vaso serve ao oleiro após suportar o clima do fogo. A pedra brilha depois de sofrer as limas do lapidário. O canal preenche as suas finalidades por não perder o acesso ao reservatório. A semeadura rende sempre de acordo com os propósitos do semeador. Belíssima mensagem para nossa reflexão. Eu complementaria dizendo: sejamos como o tijolo que já foi barro pútrido e fétido, mas que passou pela fornalha, pelos pés do oleiro, pelo facão que cortou, até tornar-se no tijolo que nos serve de habitação. Que Jesus, portanto, nesta noite abençoada, nos envolva nas melhores vibrações, sobretudo naquelas que expressem amor, paz, harmonia, solidariedade, fraternidade e todas as virtudes que não conseguimos ainda desenvolver por nós mesmos. Ampara-nos, Senhor, nas nossas fraquezas, e que nesta noite, sobretudo, todos nós, na carne ou fora dela, que dispusemos-nos a comparecer a esta casa de oração, possamos receber todo o necessário para o equilíbrio do corpo e da alma, e que ao deixarmos esse quartel abençoado de muita luz, possamos levar nos nossos corações a convicção de que só o Senhor é Deus. Assim seja. Então, em Mateus, capítulo 6, versículos de 5 a 8, temos a seguinte passagem: Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Vocês já pararam para pensar nisso? Deus sabe do que você precisa antes de você pedir. Se Ele já sabe do que cada um precisa antes de pedirmos, por que a gente tem que orar para pedir? Ele não já sabe? Em Marcos 11, 25 e 26 temos: quando orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Já é condição. Eu posso até orar,
Qualquer um de nós pode até orar. Todavia, antes de orar, é preciso perdoar os nossos desafetos. Tem alguma coisa contra alguém? Tem uma rixa? Tem alguma pendência, alguma pendenga com alguém? Resolva antes de orar. É uma condição. Diz o Evangelho ainda que 2 sujeitos entraram num recinto para orar. Um era a expressão da religiosidade da época, um fariseu. O farisaísmo era a religião mais importante daquele tempo. Então entrou lá um fariseu para orar. E entrou junto um publicano. O publicano era aquele sujeito que ninguém queria ter por perto. Sujeito considerado de má vida. Por quê? A profissão dele. Ninguém gostava do que ele fazia para viver. Ele cobrava impostos. Ele era um cobrador de imposto. Então ninguém gostava do publicano, porque mesmo sendo hebreu, ele cobrava imposto para os romanos. Então o povo não gostava dele. E o religioso da época, mais o judeu, entraram num lugar para orar. Como que o fariseu, o religioso, orou? Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, e nem mesmo como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou o dízimo de tudo que eu possuo. Então, esse foi o religioso, o jeito que o fariseu orou. Aí, o publicano, o indesejado, o homem de má vida, ele dizia uma única coisa para Deus na sua oração: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. E lá em Lucas, no capítulo 18, no versículo de 9 a 14, Jesus afirma que o publicano voltou para casa justificado. A oração que valeu de verdade foi o do homem desejado, e não do religioso que gastou tempo para apontar o defeito dos outros e, sobretudo, do publicano. O publicano não acusou ninguém. Muito pelo contrário, ele evidenciou as suas próprias mazelas, as suas próprias imperfeições. Mais uma condição para orarmos. Na oração, nós precisamos, se é para evidenciar alguém ou as imperfeições de outrem, que evidenciemos as nossas próprias. Então, Jesus definiu com isso claramente as qualidades da prece. Quais são? Primeira qualidade: não coloquem em evidência antes de se colocar em evidência, ora em secreto. Orar em secreto. O que é orar em secreto? É escondido de todo mundo? Se for assim, vou ter que pedir da próxima oração, pedir para todo mundo sair, eu faço uma oração em secreto, depois eu peço para todo mundo voltar. Não pode ser esse tipo de coisa. Não é isso que é orar em secreto. É você saber calar-se quanto ao exterior que te incomoda. Na oração é um diálogo entre você e Deus, no qual você vai expor aquilo em que você precisa de ajuda. Pode ser no âmbito material, no âmbito espiritual, no âmbito moral, mas que diz respeito a você. Não pode então pedir pelo outro? Pode. Mas é quando você está apto a interceder junto ao Pai a benefício de outra pessoa. Quando o fariseu orou evidenciando o defeito dos outros e os malefícios da humanidade,
Ele não tinha a menor condição de orar pelos outros, ele que era um religioso. Haja vista que ele usou esse momento exatamente para execrar. Outra coisa, não ore muito, não precisa orar muito, ou seja, orações longas, prolongadas, com palavras rebuscadas, para no final estar correndo uma lagrimazinha do olho de alguém que fala: nossa, que oração de 45 minutos mais linda. 45 minutos de oração. Você já perdeu a conexão com aquilo. Não é pela multiplicidade das palavras que nós vamos ser escutados por Deus, mas pela sinceridade que nós colocamos nas palavras. São algumas qualidades da oração que foi colocada por Jesus para que ela seja agradável a Deus. Então, uma oração tem que ser agradável a Deus? Tem. É tudo que os outros falam que te agrada? Todas as coisas que as pessoas te pedem te agradam? Ou você leva em consideração, por exemplo, o merecimento de quem está pedindo? Para que você interceda a favor de alguém, nós precisamos estar agradados pela atitude daquela pessoa. Deus não é diferente. Aliás, nós imitamos muito imperfeitamente as ações divinas. Então Deus só se agrada da oração quando ela parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Agora vamos nos analisar. Você já orou hoje? Se não, vai orar daqui a pouco. Quando nada, quando chegar em casa. E agora você vai levar esse peso para casa. Na sua oração você vai querer agradar a Deus. Mas Deus só se agrada da oração que parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Precisamos descobrir o que é caridade. Bem, hoje eu dei um marmitex, hoje eu paguei um salgadinho, hoje eu dei uma quitubaína, hoje eu ajudei uma velhinha a atravessar a rua. Tá certo que você nem perguntou se ela queria atravessar, de repente ela estava lá porque... Mas você atravessou a velhinha, você fez uma caridade. Mas é dessa caridade que nós estamos falando? Não. A caridade que justifica e que nos purifica, ela começa de nós mesmos, dentro de nós, não é? Ela começa no nosso interior. Quando nós não somos caridosos para conosco mesmo, não conseguimos ser com as outras pessoas, por próximas que elas possam ser de nós. Quando é que eu sou descaridoso comigo? A partir do momento em que eu estou, por exemplo, com as minhas ações, construindo um destino completamente ruim, desnecessário, indesejado para mim mesmo. Quando as minhas ações me asseguram um futuro incerto, quando eu me desvio do caminho que me conduziria a uma condição de bem-estar, de paz, de felicidade, de harmonia interior e, consequentemente, no mundo espiritual. Estou sendo descaridoso comigo. Quando isso reflete no outro, é pior ainda. E quando aliado a isso, eu ainda não faço bem no âmbito da materialidade, é pior mais uma vez. Quando eu fico doente, por consequência dos meus próprios pensamentos, dos meus sentimentos, das minhas ações impensadas, eu estou sendo descaridoso comigo. Quando o meu corpo se esgota, porque eu não o preservo, eu não cuido dele. Quando as doenças da minha alma somatizam e aparecem na carne, eu estou sendo descaridoso comigo. Todas as vezes
que a gastrite ataca por causa do nervoso, a cabeça dói por causa das intempéries mentais, todas as vezes, enfim, que eu amanheço com a boca amarga e as pernas trêmulas, por causa do meu comportamento do dia e da noite anterior, eu estou sendo descaridoso comigo. Então, orai com humildade, fazendo essa caridade, purificando-se e não com orgulho como o fariseu. Senhor, eu sou imperfeito, eu tenho consciência disso. As minhas imperfeições são A, B, C, D, e por mais que eu tente, sinto que tenho fracassado nesta luta. Então a minha oração é, antes de mais nada, porque eu preciso de ajuda na superação das minhas próprias dificuldades. Geralmente, temos dificuldade de fazer isso, sabem por quê? Por uma razão muito simples. Porque temos dificuldade em admitir que somos os únicos e bastante responsáveis pelas nossas mazelas íntimas e exteriores. Então examinai os vossos defeitos e não as qualidades, e se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Nós podemos encontrar isso no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, nos itens 7 e 8. Mas no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, no versículo 24, está dito: seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Olha isto aqui, prestem bem atenção. Seja o que for que você peça na prece, na oração, crê que você vai receber. Seja o que for que você pedir, lá em Marcos 11, 24 está dito que você recebe. Acontece isso na sua vida? Tudo? Tudo que você tem pedido tem acontecido? Na minha não tem, não. Ou o Evangelho está mentindo, ou eu não estou sabendo pedir, ou alguma coisa está muito errada. Mas lá está escrito: tudo o que você pedir. Nós temos o hábito automático de dizer: tudo que eu peço a Deus, Deus me dá. E se a gente for verdadeiro mesmo, a gente sabe que não é bem assim. Sabem por quê? Porque existem outras condições, além dessas já citadas, para que Deus atenda o nosso petitório. Uma delas passa pelo merecimento. Quem diz que eu mereço aquilo que eu pedi e não recebi? É tudo que eu pedi, Deus me dá, desde que eu mereça. Mas para eu merecer, eu preciso orar com humildade, e eu preciso me despojar da ausência da caridade, eu preciso me respeitar enquanto ser, eu preciso respeitar o outro, e eu preciso viver de acordo com as leis de Deus, senão eu não faço merecedor. E a gente sabe que até mesmo para os nossos filhos, quando nós lhes damos as coisas sem que eles mereçam, nós os deseducamos. Começa a chorar, começa a reclamar, e a gente, para se ver livre da implicância, do choro, da reclamação daquela criança, a gente acaba cedendo. Tá, menino, vai. E deseducamos, a gente cede, tá, pode pegar o celular.
Aí depois falamos assim, eu não sei o que está acontecendo com esse meu filho. Eu falo, e entra no ouvido e parece que sai pelo outro. Mas o problema está, você acabou de dizer qual é o problema. O problema é que você fala, mas não faz. Não executa. Todos os educadores que tratam dessa questão já foram muito claros ao dizer que essa multidão de palavras para as crianças mais deseduca do que educa. Quando você está na metade da segunda frase, ele não está te escutando mais não. Ele já está no mundo da lua, a mente dele já está divagando. Então não adianta coisa nenhuma. Sendo assim, não é tudo que nós pedimos que nos é dado, é aquilo que nós merecemos. Peça e se vos dará. Fazei da vossa parte, que eu vos ajudarei. Então quer dizer que a condição é nós fazermos a nossa parte. E fazer a nossa parte é vivermos de acordo com seus ensinamentos. E tem mais um detalhe. Jesus um dia falou para os seus discípulos: por acaso, se um filho pedir para o seu pai um peixe, ele vai dar uma pedra? Dá? Se seu filho pedir para você um peixe, mas vamos trazer para a linguagem moderna. O que seu filho gosta, sua filha? Pensa aí na guloseima, na roupa, no aparelho eletrônico que ele gosta. Se ele pedir, você dá uma coisa completamente diferente, você vai embrulhar um tijolo num papel de presente e dar para ele? Você não vai. Porque você sabe que você vai irritar mais o menino, que não é aquele que ele precisa, não é aquele que ele quer. Você não vai dar. Então nenhum pai a quem o filho pede um peixe dá uma pedra. Então Deus não nos dá também aquilo que nós não estamos preparados para possuir. Você dá liberdade para uma criancinha igual aquela ali, de ir lá na padaria pela manhã buscar o pão? Sozinho? Dá? Não, né? Exatamente. Porque é uma criança muito pequena. E tem pais que chegam no extremo do medo, que também não dá liberdade para o adolescente ir lá na padaria comprar o sonho. Aí ele não aprende para a rua, e o dia que ele conseguir sair, ele vai buscar outros sonhos, sem saber como é que é o mundo lá fora. Tudo isso porque você não deixou o adolescente de 15, 14, 13, de 17 ir na padaria comprar um sonho. Você não ensinou a viver. Da mesma forma, Deus não nos dá aquilo que sabidamente vai contribuir para a nossa derrocada. Então, tudo que nós pedimos na oração, nós receberemos, desde que isso seja efetivamente necessário para o nosso bem-estar. E nós sabemos o que é bom para nós? Ou nós nos iludimos de que sabemos o que é bom para nós? Porque, em regra, quando nós tomamos posse de algo que aparentemente é bom para nós, mais cedo ou mais tarde, nós nos arrependemos e acabamos descobrindo que não era bem assim. Que aquilo que no momento eu achei que era bom, não era. Então Deus não dá. Senhor, dai-me tal coisa, porque lá no Evangelho o Senhor prometeu que tudo que eu te pedir, o Senhor me dará. E aí a gente espera mais um pouco. Mário, eu estou achando que você anda esperando. E nada, né? Você tem que conversar com Deus. Por acaso você está achando que eu não sou merecedora, que eu não vou saber usar o que o Senhor não quer me dar? Muitas vezes é isso. Muitas vezes é isso. Então, cada um, nesse processo de análise, pode identificar o que é que você quer e Deus não te dá. Uma pessoa descobre que está com uma horrível e terminal doença, que vai suscitar muita dor e sofrimento
E Deus falou: tudo que você pediu eu te dou, então me dá a cura. O que mais eu posso querer nesse momento? E Deus não te dá. E o sujeito que está deitado na cama do lado da sua, lá no hospital, cura. E você não. E você vai olhar a vida do sujeito, você vai perceber que ele era malandro, bandido, sei lá o quê. Mau pai de família, mas ele sarou, mas você não sabe. Então você pode pedir a cura do tanto que você quiser, mas é que o seu presente, a sua cura, é a doença. O melhor para você no momento é a doença, porque a doença vai te curar das mazelas da sua alma. Ela vai te fazer crescer se você suportar resignadamente aquele problema. O outro não podia desencarnar agora, porque ele era malandro, ele era bandido, ele era de má vida, então ele tinha que ficar na terra um bom tempo ainda, para ver se ele aprendia. Então não é bem assim tudo que a gente pede, Deus dá, mas se for útil e necessário para nós. Agora, mas eu não quero passar por isso. Então já comece a orar desde então, da maneira correta, pedindo a Deus auxílio no processo de compreensão e busque realmente a compreensão dos verdadeiros sentidos da vida, a verdadeira significação. Vai suportando as provas com resignação, para que os laços se afrouxem e não apertem. Porque é uma tendência deles apertarem na medida que nós formos fazendo vista grossa à situação. Então, sem dúvida alguma, existem leis naturais, as leis de Deus, que não podem ser mudadas de acordo com o interesse de cada um. Mas isso não significa que as circunstâncias da vida estão submetidas à lei da fatalidade. Qual é a diferença que você faz entre destino e fatalidade? Já pararam para pensar sobre isso? Destino e fatalidade. De acordo com o Livro dos Espíritos, a única coisa fatal na vida é o momento da morte. Chegou a hora, PT e saudações. A gente desencarna. Não tem jeito, não escapa. É a única fatalidade. O resto é destino. Mas sabe o que é bom no destino? A vida inteira nós fizemos uma ideia de que o destino não pode ser mudado. A fulano está passando por isso que é o destino dele. É nada. O destino é flexível. O destino é mais flexível do que vara de bambu. Mas é também tão resistente quanto. O que nós precisamos entender é que o destino é o resumo das nossas escolhas desde antes da nossa encarnação. Sabe aquele processo de ficar no mundo espiritual, traçando a programação da próxima reencarnação? É o processo de construção do destino. Aí a gente reencarna. E decidimos que com X idades íamos ficar muito doentes, ia sofrer um acidente, ia passar por aquele perrengue. Mas a gente reencarna e muda de vida. A gente fala, não, peraí, esse caminho que eu estou indo aqui, vou te contar, hein? No final dessa estrada tem um abismo, eu vou mudar, vou parar com isso. E aí você dá uma guinada na vida. Sabe, quando eu falo dar uma guinada, você afasta do seu caminho tudo que entrava o seu progresso. Tudo o que entrava o seu progresso. Os hábitos, os vícios,
os pensamentos, os sentimentos, as coisas e até pessoas. Entrava o seu caminho, afasta. E você vai deslizar igual rolamento novo. Gira assim, né, Miranda? Miranda tem para vender lá na loja. Quando você tira os entraves da sua vida, você desliza igual rolamento novo. E a sua vida assume um outro nível. E aí, nesse momento, então, você usou da flexibilidade do destino. Você mudou o seu destino. E aquilo de ruim que estava prestes a acontecer, você pula, você desvia, você passa por baixo, mas você não experimenta. Porque o destino é flexível. O destino é um projeto de vida. O que você aprendeu lá na escola? Sobretudo nos anos superiores. Todo projeto, todo planejamento tem como característica principal a flexibilidade. Flexibilidade. Então, o projeto de vida é flexível. O que você está fazendo do seu? Quando orarmos, precisamos ter este diagnóstico. Orar sem ter um diagnóstico da sua vida é correr o risco de não ser ouvido. Porque você não sabe o que dizer, nem o que pedir. E talvez gaste preciosos momentos pedindo aquilo que não te será concedido. Então, até para orar é preciso ter sabedoria. O que Deus nunca deixa de conceder para nós é paciência, confiança, coragem, resignação. Então você está correndo e a onça está correndo atrás, e a onça está te alcançando, a garra dela já está rasgando a sua blusa, e você, Senhor, me ajuda, me socorre, Senhor, eu vou perecer, e Deus está lá, coragem, meu filho, paciência, resignação, meu filho, mas Senhor, o Senhor quer que eu seja devorado resignadamente? Sim, meu filho, é isso. Qual é a onça que está correndo atrás de você? Cada um tem a sua. Tem alguns que são tigres, dente de sabre, olha o tamanho das presas, vem até aqui. A onça é o problema que te aflige. Está correndo atrás de você, está te alcançando, já está rasgando a sua roupa, e você pedindo a Jesus, me livre disso, e Deus falando, o que Ele te dá e nunca nega é coragem, paciência e resignação. Corre com coragem, meu filho, tenha paciência para enfrentar essa onça. Meu filho, enfrenta resignadamente, e a onça continua lá, mas que você queria que ele tirasse. Mas a única pessoa capaz de tirar a onça do seu encalço é você. Antes de permitir que ela se aproxime. A oração é para isso. A oração é para isso. E curiosamente, no Evangelho, a espiritualidade mostrou isso. Lembram-se daquela historinha fartamente repetida aqui no Centro Espírita? Do homem em cima do morro e o guri que andava no vale? Quem lembra aí? Levanta a mão. Ninguém? Então você é obrigado a contar de novo. Né? Estou achando até que isso é provocação para eu contar. Mas tem um vale muito bonito, uma estradinha, lá na frente uma curva. Esse vale ficava no sopé de uma montanha. E ia um sujeito com um fone de ouvido, ouvindo uma música, todo faceiro. E lá na frente, na curva, tinha uma onça com um filhote. E a onça, obviamente, quando ele chegasse lá, ia devorá-lo. E tinha uma pessoa lá em cima do morro. E quem estava lá em cima do morro olhava para o vale e gritava, olha a onça, olha a onça, olha a onça, vai te pegar. Mas, dançando com o fone no ouvido, a pessoa não escutava. Ou seja, eu lamento. Não acharam os ossos não, porque a onça comeu também. Quem está lá em cima do morro? A espiritualidade. Os profetas. Os 5 livros da doutrina espírita.
Chico Xavier e as centenas de títulos que ele psicografou, são as pessoas em cima gritando para nós: olha a onça, olha a onça. Nós estamos lá, Deus, tira a onça, Senhor. Deus não vai tirar. A gente tem que escutar o homem em cima da montanha. O que é o fone de ouvido? São os problemas do mundo, as coisas do dia a dia, os comezinhos. Essas coisas que vivem desviando a nossa atenção, que nos prende, que nos impede de realmente ouvir os apelos da espiritualidade. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo diz que Deus, além da coragem, da paciência e da resignação, nos dá os meios de nós tirarmos por nós mesmos as dificuldades. Como? Mediante as ideias que Ele fará surjam nas nossas vidas através dos bons espíritos. É assim que Deus quer que a gente afugente a onça. Através dos meios que Ele disponibilizou, que advém dos bons espíritos. Mas nós estamos com fone de ouvido, e aí? Tem espírito que já anda rouco, sabe? Tem espírito sem voz. Por que nunca manifesta? Não, eu tento, mas é que eu não consigo mais falar, não me escuto, já fiquei rouco, perdi a voz. Porque o seu protegido, escuta não. Aí quando é devorado pela onça lá na curva, não tem do que reclamar. Então Deus assiste, ajuda, de acordo com a máxima: ajuda-te, que o céu te ajudará. No capítulo 25, no item 1 e nos seguintes, está escrito: entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. O que a gente quer mesmo é ficar nos folguedos da vida. Não estou falando de vocês, não, eu sei que vocês são diferentes, aqui não tem ninguém assim. Mas eu estou falando para que a gente lá fora explique para os outros. Vocês não são assim, não. A gente quer ser socorrido pelos milagres de Deus. A gente quer que Deus retire dos nossos caminhos todos os problemas. Então a prece, toda prece ou oração que é a mesma coisa, é uma invocação. Invocação. Mediante a qual nós entramos pelo pensamento com o ser a quem nós dirigimos a oração. Então você vai orar para quem? Vamos orar para Bezerra de Menezes? Esse espírito grandioso, sabe? Vamos orar para Anália Franco? Para mim orar para Anália Franco, eu preciso invocá-la através do meu pensamento. Preciso invocá-la pelo meu pensamento. Eu preciso entrar em contato com ela pelo meu pensamento. Agora, geralmente nós nos dispomos a orar quando o bicho está pegando, quando a coisa está feia, quando não aguentamos mais, está doendo, está incomodando, está difícil, aí eu vou orar. Mas com a cabeça daquele jeito, com essa mente que eu estou naquele momento, eu vou conseguir entrar em sintonia com o espírito dessa hierarquia? Ela vai deixar os planos altos do mundo espiritual e descer ao lamaçal no qual eu me encontro para me socorrer? Não. Eu é que tenho que ir até ela. Ela pode até descer um pouquinho e me encontrar no meio do caminho, porque ela é muito bondosa. Mas ela não vai sujar os pés dela aqui embaixo, não, porque senão anula o nosso esforço. E se eu estiver orando diretamente a Deus? Quando eu oro a Deus, os espíritos levam até Ele. É assim. Existe uma associação. Então os espíritos são incumbidos de executar as orações que eu faço a Deus. Mas se eu tenho dificuldade de invocar um espírito superior, eu vou conseguir invocar Deus? Que eu devo orar, porém, obedecendo os critérios. Então, olhem esse teto. Porque quando você emite um pensamento,
O seu pensamento vira energia. Energia. Isso é lei, isso é fato, isso é real. Seu pensamento produz energia. Estou orando a Anália Franco. A energia produzida pela minha invocação vai partir da minha mente, vai romper esse teto, vai vencer o espaço, vai adentrar planos extrasensoriais e vai encontrar a mente de Anália Franco. Mas quando essa energia é muito fraca, desprovida de vontade, de sinceridade, desprovida de merecimento, sem conhecimento de causa, essa energia é tão fraquinha que parece aquelas bombas, aqueles foguetes que dá chabu. Você risca, ela sobe, chega ali, puf, volta. Não consegue passar o teto. Em que momento que isso acontece? Quando nós oramos, por exemplo, e a mente, ela está tão acelerada, nós vivemos nesse mundo tão acelerados, que as nossas mentes não conseguem se fixar numa ideia, por mais do que 30 segundos. Então eu começo, Anália Franco, a senhora que é mentora do Centro Espírita Anália Franco, a senhora vê que eu estou lá toda terça, toda quarta, eu estou quase morando lá, então me ajuda a resolver o teu problema. Nossa senhora, amanhã cedo eu tenho que pagar a conta de luz, aí já desviou. Então, Anália Franco, né? Aí daqui a pouco você quer retomar a oração, você esquece onde você parou, porque você pensou em outra coisa. O menino grita lá na cozinha, mãe, cadê o leite? Está aí na geladeira, já falei. Então me ajuda, porque essa oração não vai a lugar nenhum. Muitas das vezes, e é muitas mesmo, a nossa oração é mais ou menos assim, Senhor, dai-me paciência, que se o Senhor me dá força, eu vou lá e vou arrebentar. Né? Quando tem alguém enchendo a nossa paciência, a gente pede paciência, porque se ele der força, nós vamos lá e vamos quebrar para aquela pessoa. Esse tipo de oração não faz sentido. Eu quero deixar então para vocês que a doutrina espírita torna compreensível a ação da prece. Mas, gente, nós abordamos questões dessa natureza de uma forma descontraída, porque nós entendemos que depois de um dia de trabalho, um sábado à tarde, eu nem vou dizer, porque você talvez já descansou um pouco, mas todo mundo trabalhou hoje, você vem para o Centro Espírita e você chega aqui e acha uma coisa sisuda, Então a gente tenta fazer de uma maneira o mais descontraída possível. Mas isso é mais sério do que vocês possam pensar. Ouçam com descontração, mas pratiquem com seriedade, porque isso não é brinquedo. Isso é muito mais sério do que nós imaginamos.